1. Romanos capítulo 1. Vamos ler alguns versículos a partir do 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Até esse versículo aqui, amados. Amém? Guilherme, por favor, resgata a bateria do violão lá para ver se eu vou precisar dela. Irmãos, dia a dia nós estamos enfrentando as dificuldades da iniquidade, né? E os irmãos têm visto aí na mídia o debate que mais está em voga nos nossos dias aí, é a questão do posicionamento daquela classe de, se eu poderia chamar assim, política, que representa o movimento gay no nosso país. No mundo inteiro nós vemos esse movimento, e agora também é a nossa vez, né? Então a gente sabe, por experiência, até pelos outros países, aonde vai levar isso, mas é importante, principalmente, que a igreja seja bem orientada, que a igreja esteja bem preparada, porque é o que nós vamos passar nesses últimos dias, vamos enfrentar nesses últimos dias, né? O que, como cristãos, para nós tem sido assim o maior desafio, que principalmente nós que nunca tivemos, nossa geração, né? Vocês nunca tiveram
uma situação de enfrentar uma oposição que se levantasse contra a Bíblia. Isso no passado já houve muitos movimentos contra a Bíblia, homens e mulheres morreram por causa disso. Muita gente, milhares. Mas nossa geração não conhece isso ainda. Nossa geração viveu até hoje um período de muita paz, de tranquilidade, que não conhecemos ainda uma oposição tão feroz, tão declarada contra a Bíblia e contra a palavra de Deus, né? Então a Bíblia hoje está sendo declarada homofóbica. A Bíblia está sendo apontada como um livro preconceituoso e um livro que vai condenar esses movimentos do homossexualismo no nosso país. Condenando a Bíblia e indo contra a palavra de Deus, nós ficamos numa situação difícil. Por quê? Porque a Bíblia, para nós, principalmente nós cristãos evangélicos, para nós a Bíblia, na maioria dos estatutos, das constituições das igrejas, diz assim, um artigo lá diz assim: a Bíblia é a única regra de fé e de prática do cristão. A maioria, 99,9% das igrejas vão declaram isso no seu texto constitucional. Então, se a Bíblia para nós é a única regra de fé e de prática, nós acreditamos e nos orientamos por ela e nos pautamos pelos ensinos que ela nos traz, né? Então, nós só poderíamos condenar a prática, note bem as minhas palavras, está até gravado aí, a prática do homossexualismo. É isso que nós condenamos. Por quê? Porque a Bíblia condena. Eu não estou aqui dando a minha opinião. Eu estou dizendo o que está escrito aqui, neste livro, que a prática do homossexualismo é condenável e é uma abominação diante de Deus. E é um dos maiores sinais da degradação da moral humana e aponta, justamente por isso, né, para os últimos dias de qualquer sociedade que chega nesse ponto. Aconteceu com Sodoma e Gomorra, aconteceu com outras sociedades também. Roma, capital do Império Romano, passou por essa experiência. O apóstolo Paulo enfrentou esse problema. Quando você lê essa escritura aqui, Paulo está escrevendo aos romanos, ele não tinha ainda conhecido Roma, ele ainda não tinha viajado, não tinha estado lá ainda. Paulo só foi a Roma porque uma certa ocasião ele foi preso. Então ele apelou para o imperador, que era uma prerrogativa dele, como cidadão romano que ele era. Então ele foi enviado com o seu processo, né? Não tinha e-mail naquele tempo, não tinha internet, então juntaram a pastinha dele e mandaram a acusação dele e mandaram o pessoal ir lá no Fórum de Roma para enfrentá-lo lá. Então foi aquela viagem conturbada, que ele enfrentou naufrágio e tudo mais, até que ele chegou em Roma. Mas quando ele chegou em Roma, ele já conhecia Roma, pelo que se ouvia falar dela. Ele conhecia Roma por notícia da própria igreja. Ele conhecia a fé dos romanos. E aqui no início aqui, você vai ver como era conhecida a fé dos romanos. Versículo 8 diz assim, ó: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então a fé dos romanos era muito conhecida.
E por que era conhecido? Porque os romanos, né, viviam numa perversidade tremenda e evidentemente que confrontavam com os cristãos. E os cristãos, a religião cristã era uma religião proibida pelo Estado romano e perseguida pelo Estado romano. Ser cristão naquele tempo era uma sentença de morte. Agora, veja bem, se alguém arrisca o próprio pescoço por sua fé, é porque essa fé é muito grande, não? Essa convicção é muito forte, essa certeza é muito grande. Os romanos tinham essa fé, os romanos tinham essa convicção, sabe por quê? Porque eles dia a dia eram mortos nas arenas de Roma, entregue aos animais, no circo romano, para o povo de Roma se distrair com a morte dos cristãos. Os cristãos morriam aos montões em Roma. E os cristãos também conheciam o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo chega, quando você lê em Atos, é emocionante. Toda vez que eu leio essa passagem, eu fico emocionado. Paulo entrando naquela cidade, chegando da sua viagem, eles passam pela via principal, pela avenida que tinha lá no centro de Roma, a Via Ápia. Ele está entrando na cidade, as pessoas souberam que ele estava chegando, as pessoas foram receber ele lá fora da cidade. As pessoas correram, e quando eles passavam, Paulo passava, eles assinavam para Paulo, eles cumprimentavam a Paulo, e diz a Escritura que quando Paulo entrou na cidade, e ele viu aquele movimento de apoio a ele criou ânimo. Tal foi o apoio que ele recebeu dos cristãos naquele lugar. Então o apóstolo Paulo conhecia bem os romanos, conhecia bem a história dos romanos, né? E o que acontecia com os romanos? Eles tinham uma religião deles. Qual que era a religião deles? A religião deles era o próprio imperador. O imperador mandou fazer uma imagem dele mesmo. A história está aí, as imagens, muitas delas ainda estão inteiras até hoje. E mandou o povo adorar aquelas imagens. E aqueles homens eram entregues àquela religião, aquela religiosidade deles, de adoração de imagem, principalmente a imagem do imperador, e também não só do imperador, mas eles, como diz o texto aqui, versículo 23, eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então havia imagens de aves, quadrúpedes, leões, principalmente, répteis, lagartos, cobras, que eram adorados para aquela. Era ensinado, o povo era ensinado a adorar aquelas figuras e a adorar o imperador. Então Paulo fala àquele povo da ignorância deles, de como que eles, ao invés de adorar a Deus, e eles poderiam dizer assim: mas quem é esse Deus? E Paulo diz assim: esse Deus é perfeitamente reconhecido, através do quê? Através das suas obras, através da criação. Como diz o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É só olhar, só se não puder enxergar, mas se tiver a condição de enxergar, é só olhar a natureza, é só olhar o mundo, e você vai ver, né, que pela manifestação de todo o universo, e que Deus não é um homem, e que Deus não é uma figura humana, e que Deus não é uma ave, não é um quadrúpede. Essas coisas foi Deus que criou. Então Paulo fala assim: como que vocês são tão ignorantes, que ao invés de adorar o Criador, adora a criatura? Então essa ignorância deles
essa ignorância espiritual, essa incapacidade de enxergar a Deus, manifestava-se neles. De que jeito? Olha o versículo 28 aí. Nós estamos no capítulo 1 de Romanos. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. O que Deus fez com ele? Largou-os do jeito que eles queriam viver, para praticarem coisas inconvenientes. Então esses homens eram o quê? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Meu Deus, quantos adjetivos negativos aqui, né? Quanta coisa terrível era manifesta nessas pessoas. E uma das práticas, uma das coisas conhecidas que eles praticavam era o homossexualismo. Imperador homossexual, senadores homossexuais, os líderes da nação, aqueles que deveriam ser modelo para o povo, eram homossexuais. Haviam se entregado a essa perversidade, haviam se entregado a essa disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Que coisas inconvenientes são essas? Homossexualismo. Então Paulo, quando se manifesta aqui na carta, mesmo sem ter estado lá, mas ele sabia toda essa situação, ele escreve essa carta. A carta chega antes dele. A carta de Paulo chegou antes dele lá. E Paulo está já ensinando aquelas pessoas. Ensinando o quê? A justiça de Deus. Eu preciso conhecer a justiça de Deus. Eu preciso conhecer a justiça de Deus. A pastora Francisca, semana passada, pregou aqui sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma revelação da justiça de Deus. O Sermão do Monte mostra como funciona a justiça de Deus. Bem diferente da humana. Eu diria bem diferente da humana, até daquela mais correta que você possa imaginar. E é dentro da justiça de Deus que Deus estabeleceu a sua vontade e o seu reino. E é dentro da justiça de Deus que se manifestou Jesus Cristo. Lembra que nós lemos lá nos Salmos? Ele é a porta da justiça. Jesus. Ele é a porta da justiça. Então, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus está em total oposição à maldade e à perversidade. A justiça de Deus está totalmente alinhada ao amor de Deus, para edificação, para salvação, para a construção do ser e da vida. Então, é lá no Sermão do Monte que a gente conhece a justiça de Deus. Como é que funciona a justiça de Deus? A justiça de Deus funciona assim. Jesus disse, palavras de Jesus: tudo quanto você quiser que as pessoas façam para você, faz para elas. Vou repetir: tudo quanto você quiser que as pessoas façam para você, faça para elas. Semeie aquilo que você quer ver acontecer na sua vida. Faça para as pessoas aquilo que você quer que aconteça com você. Você quer
Ser amado? Quantos aqui querem ser amados? Eu quero. O que eu tenho que fazer? Amar, olha só. Vocês são inteligentes, né? Amar. Essa é a justiça de Deus, que ama o homossexual, mas não tolera a sua perversidade, a sua homossexualidade. Ele ama o perverso, mas ele está querendo salvar o homem perdido e pecador. Eu não sei quantos aqui conhecem a história do pastor Marco Feliciano, deputado, que é o presidente da comissão desses assuntos lá em Brasília. Se você conhecer a história desse homem, você vai ver como que Deus é bondoso e como que Deus é poderoso e o que é o amor de Deus. Porque esse homem era um viciado em drogas, era um homem bêbado, perdido, era um homem do fundo da sucata de boates, e Deus tirou ele daquele lugar, e Deus limpou aquele homem, e Deus transformou aquele homem e colocou ele numa posição totalmente oposta àquela que ele estava. Esse homem andou inclusive pelo mundo inteiro, ele viajou diversos países, e ele andou como missionário da Assembleia de Deus, pregando em muitos lugares do mundo. Deus o levantou. Ele fala muita bobagem, fruto da religiosidade dele, da ignorância em que ele viveu, mas a vida dele em si é um milagre. A existência dele só em si é um milagre, é uma prova tremenda do poder do Evangelho, como disse Paulo, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja bem, daquele lixo que ele era, a deputado federal. Se bem que deputado não é muita coisa, né? Mas na posição era. E esse homem hoje é, com todos os defeitos dele, com toda a sua fraqueza, a única voz contra esses movimentos e de defesa da família e principalmente da Bíblia, que é a palavra de Deus. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E isso mostra para nós a justiça de Deus. A justiça de Deus é essa, ela ama o pecador. Não importa se é um homossexual, uma lésbica, não importa se é um ladrão, se é um assassino, se é um bandido, se foi, né? Se é não, se foi. Não interessa se foi, mudar o verbo aqui, senão piora o negócio. Não importa se ele foi isso. Eu hospedei na minha casa um ex-bandido que pegou 90 anos de cadeia. 90 anos de cadeia. Hospedei na minha casa. Hoje é um pastor, pregador no Brasil, anda por aí tudo. E ele dá testemunho disso. E ele, quando ele fala assim, os piores bandidos desse país. E ele, não sei o nome dos bandidos, mas eu não sou muito por dentro desse assunto. Mas alguns dos piores bandidos desse país se converteram a Jesus Cristo. E foram salvos por Jesus Cristo. E ele começa, quando ele ministra, ele começa a sua história com o ladrão da cruz. Que o ministério de Jesus já começou ali na cruz, salvando um miserável pregado ao lado dele ali. Tinham dois bandidos. Um dizia assim: salva-te a ti mesmo e a nós também e tal, faz alguma coisa. Se você pode, faz alguma coisa. Estou vendo? Você não pode nada, você está aqui desse jeito e tal. Essa parte eu acrescentei. Mas o ladrão, o outro dizia assim: escuta, fica quieto,
Porque nós estamos aqui merecedores da nossa punição. Isso é uma das condições para quem quer receber a misericórdia de Deus. Reconheça o seu pecado. Nós estamos aqui porque fizemos aquilo que devia fazer. Nós somos merecedores desse castigo. Mas este homem é um santo. Esse homem não fez nada. Esse homem não fez nada. E depois ele teve coragem para dizer para Jesus: lembra-te de mim. E o Senhor Jesus disse: eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar. Já passaram-se 2.000 e tantos anos, nós estamos falando dele aí. Essa é a justiça de Deus, é o amor de Deus. Você está entendendo, amado? Está entendendo, meu querido? Então o pecado, ele precisa ser combatido. Vai doer. Eu vou dizer para você, nós vamos sofrer muito em todas essas situações. Porque muitas dessas leis perversas vão passar. Vão passar. Há uma conspiração da mídia, dos atores da Globo, aqueles artistas que você fica vendo lá e dando ibope para eles. Você devia desligar sua televisão no mínimo. Eles estão dando apoio a esses movimentos. Eles acham graça uma mulher chegar para assim: eu me casei com outra mulher aqui, e vira estrela, famosa. Nós vamos sofrer. Por quê? Porque se você ler aonde eles querem chegar, eles não querem que você simplesmente os tolere e tolere a união homossexual, não. Eles querem que mude as cartilhas das escolas, que não se use mais a expressão nem pai nem mãe. É isso que eles querem. Que se tire dos livros didáticos, que se ensine a criança ao comportamento homossexual. É isso que eles querem. Imagine vocês mandando seu filho, seu neto. Você não tem neto aí, não vai chegar seu dia. Mandando para a escola e eles ensinando os seus filhos essas coisas. As nossas escolas hoje já estão um horror. Você não sabe se você está mandando o seu filho para uma escola ou se você está mandando o seu filho para uma boate ou para um antro de perversidade. Porque lá tem pouca coisa de escola. Não falta droga. Não falta. Não falta desobediência. Não falta miséria. Não falta violência. Não falta a prática homossexual declarada. Não falta. É isso que nossas crianças hoje estão recebendo na escola, tanto pública quanto particular. Não existe mais escola boa. Não existe aquela escola que você fala assim: eu vou mandar meu filho para aquela, porque aquela lá não tem esse problema. Todas elas, todas, sem exceção, todas, inclusive faculdades, estão na mesma imundícia. E agora, para completar, mais essa sujeira, como uma pá de cal, para encobrir tudo isso aí. É aquilo que a Bíblia sempre nos afirmou que nós iríamos enfrentar. Agora, a justiça de Deus há de se manifestar. Foi assim. Deus é justo. Deus é justo. Sodoma e Gomorra desapareceram do mapa. Hoje não é possível nem sequer identificar onde eram as cidades. Ninguém sabe mais, não sabe dizer, nem arqueólogo, nem ciência sabe dizer onde ficava essa cidade. Por quê? Foram de tal maneira destruídas que não existem mais. O nosso mundo está se preparando para a sua autodestruição.
Não é só o presidente da Coreia que tem poder para iniciar uma guerra atômica e destruir o nosso planeta. Não é só. O Paquistão também é um país com essa capacidade. A Índia é um país com essa capacidade. O Irã é um país com essa capacidade. Tudo gente boa, sabe? Tudo gente que ama os cristãos. Eles queimam as igrejas lá com os cristãos dentro desses lugares. É contra o governo, mas o governo faz vista grossa, faz como se não soubesse e encobre isso. Então nós estamos vivendo uma situação dessa, né? E como servo de Deus, você não deve dormir no ponto, não. Deve ficar muito atento, né? Em primeiro lugar, o que você deve fazer? Não lançar as tuas mãos nessa justiça do mundo. Não misturar a sua vida nessa justiça do mundo, nessa imundície do mundo. Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que se mostrar. Você vai ter que dizer quem você, que lado você está e o que é que você crê. Estatisticamente é um absurdo, porque nós sabemos, o deputado Marco Feliciano diz que apenas 5% da população representa essas pessoas. 5%. Mas eles são tão bem organizados e fazem um barulho tão grande que parece que eles já são a maioria. Mas na verdade, 95% da população brasileira ainda é familiar. 95%. Mas é uma multidão calada, silenciosa, que não se posiciona, que apoia a Rede Globo, que lança seus programas de novela, essa imundície. Muitas vezes você deixa seu filho assistir essa bobagem, ou se não, senta no sofá e assiste com eles. Daí muitas vezes o pior crime que nós podemos fazer é ficar em silêncio. Pior coisa. Nessa cidade de Votuporanga, por exemplo, nós já lutamos muito aqui nessa cidade. Já podemos até, temos o direito de falar, somos os pastores vovô dessa cidade aqui. Eu lembro lá no carnaval, nós estávamos orando em nome de Jesus e decretando a falência política dessa cidade e do fim do carnaval dessa cidade. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Agora veja só, um simples grito de indignação e uma simples oração já faz um rebuliço grande. Mas cadê o conselho de pastores? Onde estão? Onde está a igreja de Votuporanga? Qual o seu posicionamento? Gente, vamos parar de ir em show do Fernandinho, em show do Thales, em show desse, show daquilo, e vamos deixar o show de lado. O show precisa acabar. O show precisa acabar. E precisamos mais de coragem, de nos posicionar. Amém? Um amém assim meio.